Fala meu povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Smart PG. Hoje a gente vai trazer aqui o final explicado do filme O Mundo Depois de Nós, filme da Netflix. E eu preciso dizer, pelo menos é o final, na minha opinião, tá? O filme, ele tá gerando muita polêmica justamente por causa do final. O final é muito abrupto, é muito disruptivo, então eu sei que isso tá gerando muita polêmica, muita gente detestou o filme, principalmente por causa disso. Mas eu acho que essa é uma parte interessante do filme, que justamente faz a gente refletir, faz a gente pensar. Então eu vou trazer aqui a minha visão, o meu ponto de vista, e eu já peço para vocês aqui, quando eu terminar o vídeo, não se esqueça de deixar os seus comentários. Você que assistiu o filme, principalmente, bota aqui o que vocês acharam, qual foi a visão que vocês tiveram, qual foi a reflexão que vocês tiveram, pra gente conversar, pra gente ver se bate as ideias ou se não bate também, não tem problema nenhum. Mas vamos aqui comentar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero dizer que esse filme, como eu falei, ele tá gerando muita polêmica. Uma das polêmicas é justamente por causa do nome, né? O nome em inglês é Leave the World Behind, que numa tradução simultânea seria mais ou menos Deixa o Mundo para Trás. Só que o filme em português, né, a Netflix disponibilizou esse filme em português com o nome O Mundo Depois de Nós. Isso é justamente para fazer um link com o livro. Sim, esse filme aqui é um filme adaptado de um livro produzido pelo Roman Allen e foi disponibilizado em 2020. A Netflix só fez esse link justamente por causa do livro, como é um filme adaptado de um livro, então eles botaram o mesmo nome, então não tem muito o que fazer, era o link direto ali com o filme. Bom, esse filme, ele é recheado de atores super talentosos, atores super reconhecidos. Mahershala Ali, Julia Roberts, Ethan Hawke, Kevin Bacon, a gente tem muitos atores recheados. E para falar de atuação especificamente, eu queria destacar os dois que para mim foram os principais e que roubaram a cena. Mahershala Ali como George, que faz esse cara meio misterioso, assim. Você não sabe muito bem, sabe, qual a virtude dele. Você sabe que ele é um homem super inteligente, super visionário, rico, entende sobre as coisas que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo ele é muito misterioso. Você não sabe até que ponto esse conhecimento dele vai levar, ou até, sabe, até onde toda essa esperteza dele não vai levar para um processo de vilania. Então, assim, realmente esse suspense em cima desse personagem específico foi muito positivo. E a Julia Roberts interpretando a Amanda faz aqui uma clara referência às Karens. Vocês que acompanham a internet, esse filme é muito ligado à internet, então assim, você olha e você vê diretamente essa relação, é uma paródia daquelas Karens, que são aquelas mulheres lá nos Estados Unidos que são super preconceituosas, arrogantes, muito chatas, sabe? Tipo, chata é a palavra certa. São pessoas muito chatas, que não gostam de conviver em sociedade, não gostam de conviver com outras pessoas, não gostam de ter contato com outras pessoas, e aí viralizam aí nas redes sociais com, sabe, esse jeito muito característico delas, né? Então, assim, a Amanda é justamente essa pessoa que não confia em ninguém, sabe, que é puramente preconceituosa, ela só aceita a sua própria família, ela mesmo se diz uma pessoa que odeia as outras pessoas, odeia a sociedade, e por isso mesmo ela alugou uma casa em Long Island para se afastar ali pelo menos por uma semana ali de Nova York, né, ali da cidade grande. E a premissa do filme é justamente quando eles vão ali para esse lugarzinho passar esse tempinho ali com a família, começam a acontecer várias coisas misteriosas, vários suspenses ali, principalmente algumas cenas muito boas, como a cena do cargueiro ali na praia, sabe, perdendo o controle, indo até a beira do mar ali, até a areia. Essa cena é maravilhosa, as cenas dos carros do Tesla ali, perdendo o controle, mostra justamente que a tecnologia ela pode levar a esse problema, sabe, a partir do momento que a sociedade, a partir do momento que a pessoa, né, que os humanos não têm mais o comando da máquina, aquela máquina pode agir do jeito que ela quiser, e aí vai gerar o caos, porque era isso que estava acontecendo, gerando o caos. E aí, nesse momento, os donos da casa retornam para sua casa, né, afastada, justamente por entender que está rolando um processo ali meio apocalíptico, e eles precisam ali estar num lugar mais reservado, e eles recorrem à sua própria casa mais afastada da cidade. Nesse momento, o filme ele cria justamente esse suspense, como se a gente estivesse na pele da Amanda, como se a gente estivesse ali tentando entender como ela está pensando, e a gente, claramente, ela tem um pensamento super racista, um pensamento super preconceituoso. Ela não consegue confiar nas pessoas, por mais que as pessoas deem todos os indícios, e o filme justamente ele faz de tudo para que a gente seja como ela, para que a gente seja como a Amanda, para que a gente tenha a mesma visão que ela, para que a gente seja preconceituoso como ela. Então, assim, essa primeira parte do filme, a gente tem muito isso pautado,
é quase que um suspense, como se fosse um suspense mesmo de terror, de alguém entrando na sua casa, sabe? Algum estranho se relacionando com você, dormindo no mesmo ambiente que você e você não sabe o que esperar dessa pessoa. Mas aos poucos você vai entendendo que realmente aqueles dois, né? O pai e a filha, o George e a Ruth realmente são os donos da casa e eles estão ali porque justamente eles sabem que está acontecendo alguma coisa estranha e eles precisam se precaver também, eles precisam se resguardar e aquele é o melhor lugar para eles estarem naquele momento. Então a gente começa a ter esse embate das duas famílias. Ao contrário da Amanda, o marido dela, o Clay, que é interpretado pelo Ethan Hawke, é um cara super solícito, é um cara que entende, que percebe, sabe, que eles estão falando a verdade, que realmente eles são os donos da casa, entende tudo aquilo. Então ele é justamente esse contraponto. Mas esse filme ele traz essas peças porque a reflexão que ele faz é muito interessante. É a reflexão de como a sociedade ela vai se perdendo ao longo do tempo quando ela tá passando por momentos de dificuldade. Então, assim, quando aquela pessoa tá se vendo numa situação de perigo, ela começa a se perder, ela começa a perder a sua humanidade, e é muito pautado nisso que a gente entende o final que eu vou trazer daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero falar sobre os recursos visuais que esse filme traz, justamente pra incomodar a gente, sabe? Incomodar o espectador, pra mostrar pra gente que, sabe, é um suspense exagerado. Então, assim, a trilha sonora, ela tá muito alta aqui. Em muitos momentos a trilha sonora, ela vem batendo na tua cabeça o tempo todo. Sabe, quase que fosse aquelas partes ali que a trilha sonora aumenta, porque vai vir aquela cena de susto. Então, assim, é muito assim, o começo do filme principalmente dá muito esse teor. Então a trilha sonora o tempo todo vem aumentando, vem crescendo e, sabe, vai incomodando. O recurso da câmera, aquela câmera giratória vindo de cima, assim, cara, aquilo incomoda de uma forma que algumas vezes até, sabe, você tem uma repulsa ali, você não consegue olhar diretamente pra TV porque é uma câmera girando do alto, olhando pra baixo, sabe? Tipo, é uma parada muito, sabe, que incomoda demais. A atitude ali dos animais, né, o comportamento dos animais, principalmente na pele dos cervos, é uma atitude que incomoda também o tempo todo ali, sabe? Você vê rebanhos enormes de cervos, eles encarando as pessoas assim como se não tivesse mais medo de ser humano, ou como se quisesse avisar alguma coisa, e assim, tem personagens e personagens, né? Uma personagem entendeu justamente o que esses cervos estavam trazendo, enquanto os outros não entenderam. Então são coisas que você vai vendo que eles usaram esses recursos justamente para incomodar a gente. E um outro recurso muito interessante que eu acho que poucas pessoas pegaram, mas quem pegou, quem não pegou, tenta voltar no filme e ver isso, que são os quadros. Cara, os quadros eles vão mudando de acordo conforme a situação vai mudando. Então assim, no começo tem um quadro lá no quarto, é um mar super calmo. O quadro da sala é um quadro tipo muito preto com alguns tons brancos e depois ele vai, sabe, como se estivesse desbotando, ele vai ficando cada vez mais branco, perdendo os tons pretos. O quadro lá do quarto, que era um mar super calmo, do nada começa a ficar mais agitado, até que no final parece um mar super revolto, aquele mar, sabe, quando tá tendo uma tempestade. Então, assim, isso é muito interessante, porque é um recurso que acho que até se você não prestar muita atenção, você vai deixar isso passar batido, mas em alguns momentos você, sabe, tipo, olha ali visualmente e você entende que tem alguma coisa diferente, sabe? Isso foi muito interessante. E agora, trazendo o final, como eu falei, o final que eu entendi. Eu acho que isso justamente está pautado na pele da Rose, que é a filha ali do casal do Clay e da Amanda, que é a menininha ali que tem a relação muito forte com a série Friends. É justamente essa válvula de escape dela, a gente sabe que a gente tem isso. A gente tem a tecnologia a nosso favor como uma válvula de escape. Muitas das vezes a gente assiste aquela série que a gente ama muito e o tempo todo tá voltando nessa série, sabe? Em momentos quando a gente tá triste, a gente, por exemplo, não vai sair de casa, a gente liga a TV, bota numa sériezinha ali, bota num filmezinho ali que dá um conforto pra gente. Então, ela tá o tempo todo buscando esse conforto. Você vê que o tempo todo ela quer assistir o último episódio de Friends, que ela não assistiu, porque ela precisa, ela conversa com o irmão e fala que aquilo ali faz ela se sentir bem, sabe? Deixa ela feliz. E aí, fazendo um link justamente com a parábola que ela mesma trouxe, a parábola do homem que, sabe, o tempo todo falava que queria uma ajuda de Deus, queria um sinal de Deus, que Deus ia salvar ele, e Deus enviou vários motivos, né, várias ajudas para ele, enviou um barco para salvar ele, enviou um helicóptero para salvar ele acabou morrendo afogado, e aí ele fala com Deus, poxa, você não me ajudou, você não me salvou, e aí Deus fala, cara, eu te mandei um barco, eu te mandei um avião, eu te mandei um helicóptero, eu mandei várias coisas e você não atendeu, então a culpa não foi minha, sabe? Eu te mandei tudo, eu tentei te salvar, você que não quis ser salvo. E aí ela entende isso justamente pelos cervos, como eu falei, os cervos estavam querendo dizer alguma coisa pra ela, ela tava falando isso, sabe?
Os cervos estão tentando me dizer alguma coisa e ela vai atrás, enquanto ela encontra a casa que tem um bunker, que é justamente um bunker ali que já estava sendo preparado para esse momento aí pós-apocalíptico. Então, e aí ela, né, aciona a TV lá, liga no último episódio de Friends e termina abruptamente o filme, e aí dá aquele choque, né, dá aquele impacto, você não esperava um final assim. Mas depois de um tempo, você assimilando melhor o filme, até vendo de novo, vendo algumas críticas, você começa a pautar ali a sua rede neural, né? Começa a entender o que você achou do filme, qual a reflexão que você tira disso. E pra mim, eu acho que se a gente pensar, a Rose foi a única pessoa ali que se manteve fiel à humanidade. Porque quando o George, o personagem do Mahershala Ali, ele fala que ele sabe justamente o que está acontecendo, que é um ataque ali que eles estão fazendo aos Estados Unidos que leva uma guerra civil justamente pelo embate do próprio ser humano contra o ser humano. E a gente vê isso naquele momento onde ele vai confrontar o personagem ali do Kevin Bacon, que é um cara super sobrevivencialista, que se armamentou, que, sabe, pegou vários recursos e se preparou para esse momento. Então, assim, você tem um embate dos dois ali que mostra justamente isso, esse momento, porque a sociedade vai se voltar contra ela mesma. E ela foi uma pessoa que não fez isso. A Rose, ela se manteve fiel. Ela o tempo todo buscava ali só assistir a sériezinha dela, que deixava ela feliz, que deixava ela bem, sabe? E aí ela termina o episódio mostrando assim, só ela tava dentro do bunker, só ela tava ali, só ela conseguiu ser feliz, sabe? Entre aspas, ser feliz, porque ela conseguiu o momento de felicidade dela, ela conseguiu acessar o que ela queria, porque ela foi fiel, ela ouviu os segredos divinos, ela ouviu os animais, ela foi atrás, ela correu atrás das coisas, não deixou que a salvação viesse até ela e ela sim fosse atrás da salvação. Chegou lá, conseguiu ter o seu momento de felicidade, enquanto os outros personagens a gente não sabe o que acontece. A Amanda tem um arco de redenção dela ali, justamente com a Ruth, ela tem um arco, assim, até bonito de se dizer, mas termina ali o filme com as duas dando a mão e assistindo as explosões lá na cidade. Muitas pessoas falaram, cara, aquilo ali é uma explosão atômica, uma bomba atômica. Outras pessoas falaram, não, é só uma explosão ali de uma guerra civil. Eu não acho que tenha sido uma bomba atômica, porque dentro de uma guerra civil, uma guerra humanitária ali, da própria humanidade, seria muito complicado alguém jogar uma bomba no seu próprio país e, sabe... Mas enfim, você pode até pensar que foi outro país já para implementar mais ainda o caos, não sei dizer. Na minha opinião, eu acho que não era uma bomba atômica. Então, na minha visão, eu acho que todos podem se salvar ainda. Porque a Amanda, como eu falei, ela teve seu arco de redenção ali, então pode ser que ela consiga buscar ali a sua humanidade. A Ruth, ela tem os problemas dela também, ela tem os problemas de egoísmo também, egocentrismo que ela tem, principalmente de salvar só ela e o pai dela, sabe, deixar os outros pra trás. O Clay, o personagem do Ethan Hawke, ele tem os seus problemas lá, né, principalmente a relação dele com a Ruth, que foi algo que eu até achei que eles poderiam tocar mais naquela ferida ali, pra deixar claro qual é o problema que o Clay tem, sabe, pra deixar claro o pecado ali do Clay, para que a gente olhasse e visse, esse personagem tá ali, ele não conseguiu se salvar por causa disso, sabe? Porque ele teve esse problema. Ele não foi fiel à humanidade porque ele cometeu um erro também muito grave. Mas isso eles deixaram um pouco de lado, assim como o racismo da Amanda também foi uma coisa que eu achei que poderia ser mais explorado, sabe? Eles poderiam enfiar mais um incômodo em cima da gente pra gente ter essa visão no final de, tipo assim, sabe? São personagens que fizeram mal, fizeram coisas ruins pra humanidade, e por isso eles não se salvaram ali naquele momento. Eles ainda têm a sua redenção, eles podem alcançar aquele momento, como eu falei. Se aquilo ali não for uma bomba atômica, eles têm total condição de chegar lá no bunker. Principalmente a Amanda e o Ruth, que estão ali muito perto. O George e o Clay, o filho do Clay, né? Eles ficaram sabendo ali, através do personagem do Kevin Bacon, que existe esse bunker, então eles também podem chegar até lá. Então, todos ali têm os seus motivos, todos ali fizeram as coisas ruins, não se mantiveram fiel ali a esse processo do ser humano, mas que eles ainda podem alcançar aquilo, né, com o seu processo ali de salvação, né? Eles podem recompensar os erros que eles cometeram. E, assim, no final das contas, eu acho que é um filme bom. Não diria que é um dos melhores que eu assisti esse ano, não diria que é um filme uau, super magnífico, não é. Mas é um filme bom, é reflexivo, eu gosto desse momento de reflexão que a gente pode tirar do filme. Tem alguns problemas ali que eu me incomodei. Esse final pra mim, apesar de ser um final que faz a gente pensar, não era um final que eu esperaria. Eu gostaria de ter algo
sabe, mais pautado. Essas questões que eu falei dos processos ruins da humanidade, eu acho que eles podiam puxar mais a fundo para demonstrar justamente essa parte que eu tô falando de, sabe, qual foi o problema deles não estarem lá no bunker e a gente pensar se eles vão ser capazes ou não de chegar até lá, sabe? Por que que eles não estavam lá naquele momento que a Rose estava e só ela conseguiu alcançar aquilo lá, sabe? O problema do racismo, do preconceito, do abuso, tudo isso poderia estar mais pautado, mais forte. O personagem do Kevin Bacon, pra mim, foi uma incógnita também. Ele sabia do bunker. Por que que ele não foi atrás do bunker? Levar a sua família, já que ele é um cara super sobrevivencialista. Será que ele tem o próprio bunker na casa dele? Porque não faz muito sentido ele saber que tem uma casa que foi construída, sabe, para suportar processos extremos, mas ele não vai até lá. Ele não busca isso pra família dele. Ele prefere ficar na casa dele. Mas aí a gente não sabe se na casa dele ele também tem um bunker, pode ser que tenha. Então, assim, coisas que não ficaram muito claras. A própria família daquela casa do bunker, por que que eles não estão ali? Já que eles sabiam que isso ia acontecer, cadê eles? Por que que eles não estavam lá naquela casa? Ou será que eles estavam? Não sei também. A gente só vê a Rose lá dentro, comendo tudo, entrando dentro do bunker e não tem ninguém lá. Enfim, tem algumas coisas que ficaram muito para trás. Até o próprio processo político. Isso é um filme produzido pela Michelle e pelo Barack Obama, né, o ex-presidente dos Estados Unidos. Então, assim, eles tentam trazer um pouco desse viés político, mas ao mesmo tempo fica muito raso também, eles não constroem muito. Acho que é muito mais um problema de roteiro do que um problema deles, tá? É um problema de roteiro isso, mas eu acho que faltou mais, sabe, mais adereço político. Enfim, tem muitos problemas esse filme, mas também tem algumas partes interessantes. Botem aí nos comentários o que vocês acharam, qual é a reflexão que vocês tiram pro final. Vai ter bastante vídeo, então acompanha aqui o canal. Final do ano vai ser corridaço, vai ter muita coisa aí. Esse mês ainda a gente vai ter as pré-listas do Oscar. Eu tô muito empolgado para ver quais são os filmes que no final vão entrar nessa pré-lista. Tem muita gente aí nessa corrida, muita gente mesmo, muito filme bacana, muito ator, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, diretor, muita gente concorrendo aí. Eu acho que vai ser um Oscar bem interessante. A gente vai ter bastante conteúdo, bastante filme que realmente empolga, bastante filme que a academia gosta. Então a corrida aí para saber quem vai ganhar os prêmios vai ser algo bem interessante de se acompanhar. Então é isso, fiquem ligados no canal porque vai ter muito conteúdo ainda. Um beijo, até o próximo vídeo.